Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos falar de literatura sul-americana, Colômbia, do Gabriel Garcia Marques, A Crônica de uma Morte Anunciada, que é um livro assim, de leitura e releitura, né? Sempre interessante ver os detalhes, porque você já sabe o que vai acontecer. Vai ter uma morte anunciada, que só o morto que não sabe, né? Só quem vai morrer que não sabe, que no caso é o Santiago Nassar, um filho de árabe, né? Migrante, que vai ter uma morte muito cruel, muito trágica. Só que isso é um detalhe, né? É o ponto da. Né? Ele já te entrega o final, ó, vai ter essa morte trágica, e aí ele vai contar o porquê. Né? Então você já sabe o que aconteceu. A morte já está anunciada e vai ter investigação, você já sabe quem que são os assassinos, né? Mas o interessante é como é que ele monta isso. Porque ele é um cidadão, o narrador, né? Está na história, porque a família está na história. Esse narrador sabe o que aconteceu e ele volta tempos depois, décadas depois, nessa cidade, né, que ele conhecia pouco porque ele parece que estudava, né, no internato na época, que ele recebia cartas da mãe, né, vinha visitar a família. Então o narrador, assim, ele quer pegar os detalhes, então ele vai entrevistando as pessoas. É um jornalismo, né? Ele faz um jornalismo, entrevista a mãe do Nassar, do Santiago Nassar, entrevista a própria mãe, entrevista a irmã, vai entrevistando todo mundo, né? Então aí vai contando a história assim, e aí já começa assim, como são vários depoimentos, né? Como são vários. É igual Rashomon, né? É o efeito Rashomon. São várias pessoas falando, então, teve um dia de sol, era um dia de sol, era um dia de muita chuva, era um dia fúnebre. Só se sabe que era o dia em que um navio, né, ia passar no rio, lá um barco ia passar no rio, com o bispo. Só que todo mundo esperando o bispo descer para santificar, né, para abençoar. E o bispo passou direto, né, fez o sinal da cruz e foi embora. Então, o pessoal lá juntou lenha pro navio, juntou, né, levaram os galos, que o bispo gosta muito de sopa de crista de galo, né? Então, mas aí todo mundo lembra disso, só que passou o navio lá, né? E por isso que o Nassar não morreu logo, né? Porque todo mundo sabe, ó, vai ser morto lá pelos irmãos vicários. E aí, quando os irmãos vicários levantaram para matar ele, a dona lá da leiteria falou: não, peraí, espera o bispo, tá, vamos respeitar o bispo. E aí não morreu logo. Mas aí todo mundo sabe, né, assim, na história, que o Santiago Nassar vai morrer, né? Agora, como ele conta a história, que é interessante. Então vamos lá para como ele conta. A gente sabe que esse livro aqui é 81, né, 81. O Nobel veio em 82, né? Gabriel Garcia Marques. E esse livro aqui, né, assim, foi, né, todo mundo acabou de lançar o livro, ganhou o Nobel, só que lembrar que ele é o autor de 100 anos de solidão. E aí tem referências aos 100 anos de solidão na obra, né? Inclusive tem um general aqui que deu batalha, né, ao Aureliano Buendia, aquele general, aquele coronel, né, dos Buendia lá na Macondo do 100 anos de solidão. Né? Então é interessante isso aí. Então essa voz narrativa, o narrador, está contando esses depoimentos décadas depois, tanto que os personagens já estão, né, adiantados na história, assim, já estão idosos e tal, alguns já morreram, e vão contar, naquele dia aconteceu isso, eu encontrei ele, foi a última vez que eu vi, né? Então, assim, ele é trágico, né? É trágico o que vai acontecer, um jovem de 21 anos morrer, de forma como morreu, em praça pública, podemos dizer assim, né? De forma violenta, por ser acusado de ter tirado a virgindade ou seja, aconteceu um casamento na noite anterior, né? Ele está lá acordando, assim, no casamento, com a jovem, a Ângela Vicário, né? E aí é devolvido pelo marido, que é também uma personalidade interessantíssima aqui na história, que lembra aqueles personagens do Cem Anos de Solidão, né? Que o San Guzmán, né? Vai aparecer aqui na história, é o San Guzmán, que aí vai devolver a mulher, fala, não é virgem e tal, e aí os irmãos vão lá, né? Lavar a honra com sangue, porque a irmã falou que foi Santiago, né? Foi Santiago. Mas como é que o Santiago, né? Apesar que é um homem elegante, sedutor, né? Tenta seduzir lá a filha da empregada e tal. A empregada que já foi amante do pai dele, o Ibrahim Nassar, né? O árabe. Tudo bem, então ele vai contando a história em camadas, do mesmo jeito, vai, depoimento de fulano, aconteceu isso, mas seguinte, ciclano, aconteceu foi isso, né? O prefeito sabia, o delegado lá, né? O padre sabia, mas achou que, não, isso é boato, os caras não vão falar isso na praça pública, nós vamos matar o fulano. Sabe o que o pessoal falastrão, né? Os meninos lá, os vicários, que é o Pablo, né? O Pedro e Pablo, não é isso? São os dois irmãos. E aí, mas isso aí é, né, falastrão, os caras falam demais, não vai fazer, só que foram mataram mesmo, né? Então teve esse casamento de arromba, né? O casamento que o filho do general, né? Filho do general San Guzmán casou com a Ângela Vicário. Os Vicários é uma família pobre, assim, né? A família do Santiago é uma família de classe média e tal, tem propriedades.
Herdou até uma fazenda lá do pai, né? E tem uns 3 anos que morreu. E aí, esse jovem, então, Santiago, vai, fez casamento, tá, convive, aí lá no meio do casamento, depois, né, o marido fala que a esposa não é virgem, aí os irmãos vão lavar a honra e vai sair atrás dele. Então, vão atravessar a cidade, falando pra todo mundo, cadê o Santiago, nós vamos matar esse cara e tal. E ninguém faz nada, né, ninguém faz nada, então aí vai várias entrevistas. Então, ele vai entrevistar a Vitória Guzmán, que tem a filha, a Divina Flor. Inclusive, essa Divina Flor, né, era objeto de sedução do Santiago, né? Se ele tivesse sobrevivido, ela seria próxima assim, da lista dele, porque a menina tá lá e o cara fica agarrando, né? Então ela não ela não é, ela é filha da Vitória Guzmán, né? E a Vitória Guzmán que teve realmente um caso, foi concubina do Ibrahim Nassar. Só que essa menina, Divina Flor, não é filha do Ibrahim Nassar, então não é irmã de Santiago, né? Aí a Plasta Lineiro é a mãe do Santiago, vai contar, né, que no último dia lá, que ele estava com dor de cabeça, levantando os detalhes, a roupa que ele estava vestindo, a porta que ele saiu, né, em vez de sair pela porta dos fundos, ele saiu pela porta da frente. Então tem esses detalhes, e aí lembra um pouco de como se estivesse lendo um processo, né, como se fosse um delegado, que hora que ele saiu, que roupa que ele estava vestindo, né? Então lembra assim, uma coisa meio depoimento, uma coisa meio testemunha, uma coisa meio coisas de BO, né, de boletim de ocorrência, qual é que ele saiu, que roupa que ele estava vestindo, que porta que ele saiu e tal. Então, e aí tem essas várias versões. Então aí tem a versão da Divina Flor, que fala que ela, né, nos escurinhos da casa, ele ficava seduzindo né, e a mãe era contra, né, não queria que, né, a filha fosse desvirginada pelo filho do patrão, né, porque aí, ou seja, a menina sem honra, ela não vai arrumar marido, né. Então tem essa questão aí. E aí sempre tem todo mundo lembra do navio do bispo, né? O bispo que não desceu no porto, o bispo passou direto. E aí vai ter o depoimento da Clotilde Armenta, que é a dona da leiteria, que foi onde os caras passaram a noite lá, depois da festa, né? Dos irmãos Pedro e Pablo, que falaram, nós vamos matar o Santiago Nassar, né? Todo mundo sabia, né? Aí a irmã Margot, que é a irmã do narrador, ficou sabendo lá no porto, né? Que estão falando que vão matar. E ela tinha convidado o Santiago para passar lá um café da manhã, né, na casa, e ele foi lá, né, voltou. Então, ou seja, aí depois você vai conhecer então a família do narrador, que você sabe que ele tem vários irmãos, tem irmã e tal. E a mãe dele é meio divinha, assim, meio sensitiva, que sabia que acontece com essa tragédia, mas essa tragédia parece que ela não adivinhou. Aí a irmã foi contar, aí que ela percebeu, realmente, né. Mas só que ninguém estava levando a sério, né? Interessante, nenhuma autoridade levou a sério e tal. Aí o Baiardo, né? O Baiardo do Sandro Romano é interessantíssimo, porque ele é um personagem que lembra aquele Cem Anos de Solidão, né? Um personagem assim, o cara sabe fazer um monte de coisa, o cara surgiu do nada, ninguém sabe quem que é o pai, quem que é a mãe, né? Depois que ele traz a família, então, família assim tem bens, né? E é um cara assim que compra a casa lá, uma casa mais bonita da vila, o cara compra a casa, ele pega o dinheiro, você quer 10 mil? Pá, compra a casa, o cara sabe operar telefone, o cara sabe nadar, né? Então, pô, cara, quem que é esse cara, né? E ele cismou que queria casar com essa Ângela Vicari, que ele viu passar pela praça, né? Que lembra um pouco também do Tempo do Cólera, né? O Amor no Tempo do Cólera. Que tem isso também, do cara apaixonando pra mulher que viu passar na praça, né? E aí, vou casar com essa mulher, mas tem que esperar, né? Porque a gente também falou sobre isso, o Amor no Tempo do Cólera, né? Ou seja, o Garcia Marques lê vários livros, é interessante, né? Tem autores assim que a gente gosta de ler vários livros. O Garcia Marques aqui na Sul-América, né? O Érico Veríssimo, no Brasil, o Kerouac, o Hemingway, nos Estados Unidos, na Europa, o Hesse, o Thomas Mann, o José Saramago, né? Na África, o Miyakoto. Então, esses autores assim, que a gente gosta de ler muito. Agora descobri o Murakami, né? Do Japão, descobrimos o Daisiji, da China. Então, são autores assim, que tem vários aí, né? O Proust, né? Proust lá da França. Então tem vários autores que vão repetindo aqui essas leituras. Então o Garcia Marques já leu aqui o Amor no Tempo do Cólera, Cem Anos de Solidão, Crônica da Morte Anunciada, o General em Seu Labirinto, que eu vou reler, né? Ninguém Escreve o Coronel, vou reler também. O Outono do Patriarca, sensacional. Relato de um Náufrago, né? Então tá na lista. A gente vai reler esses livros, né, para comentar o Garcia Marques. Né? Porque o interessante do Garcia Marques é como é que ele constrói a história, né? Que a gente já sabe, vai ter um assassinato, o cara vai morrer e tal, mas como é que ele vai construir? Então esses personagens, Baiardo mesmo é impagável, né? Um personagem muito bem construído, e aí ele é o cara que devolveu a mulher, né? Não é? E aí causou a tragédia toda, porque aí os irmãos foram tomar as honras da família, né? E aí ele vai contando aqui os depoimentos, então ele pega o depoimento do Dom Lázaro Aponte, que é o coronel, que é o prefeito,
do Carmen Amador, que é o padre, né? E aí vai descrever o casamento, que foi uma festança, casamento que o noivo assim gastou mesmo, né? E aí vai fazer um levantamento dos gastos do casamento, né? O que foi gasto? O levantamento do gasto do casamento. Então foi uma festa de arromba, né? Foi uma festa de arromba. E aí vai contar então a versão da Luísa Santiago, que é a mãe do narrador e que é a madrinha do Santiago. Por isso que o Santiago chama Santiago, né? Então vai contar, então, ou seja, eu estou linkando aqui os vários relatos, né? Aí a Margot, que é a irmã do narrador, também vai contar, eu fui no Porto, e lá que eu ouvi contando. E ele tenta então, com esses vários depoimentos, montar a história que você está lendo, né? Então ele vai, ó, eu fiquei sabendo de seguinte, fulano. Aí ele fala, né? E ele estava lá no dia, só que ele estava bem bêbado, tinha ido no casamento, ele dormiu lá, né? Dormiu lá na casa da Luz Vermelha, né? E ele não sabe de tudo que aconteceu. Então ele foi pegando, e interessante, tempos depois, né? Tempos depois, décadas depois que ele foi lá, quase 30 anos depois ele foi lá, e ó, aconteceu naquele dia isso, isso e isso. Então coisa que ele achou que era de um jeito, ela foi de outro, né? Então, por quê? Porque na época ele estudava num colégio interno, né? Então ele acompanhava as coisas pelas cartas que a mãe escrevia. E aí quando ele chegou na festa, lá no dia, ele sabia mais ou menos alguma coisa, né? De quem que era o noivo, quem que era a noiva. Então ele, seja, ele mesmo não conhece toda a história, ele só vai conhecendo toda a história porque ele tem acesso a esses depoimentos que muito tempo depois. E a memória atrai, né? As pessoas muitas vezes falam, era um dia de chuva, era um dia de sol, né? Então é interessante isso aqui. E aí aparece então o general Petrônio San Román, que aí vai ser a ligação com o 100 anos de solidão, né? No 100 anos de solidão tem aquelas guerras civis diretas, né? Em que os buendias estão participando, e o Aureliano Buendia ficou contra os conservadores, né? Então, liberal contra os conservadores. E o Buendia vai enfrentar esse Petrônio, né? General Petrônio San Román, né? E aí fala assim, ele pôs em fuga, né, o coronel Aureliano Buendia, que a gente conhece lá, né? As aventuras e desventuras do Buendia, porque a hora ele ganhava a batalha, perdia outra, aí quando ele achava que tinha acabado a guerra, começava de novo. Então, esse ciclo de guerras civis é que é o pano de fundo do 100 anos de solidão, né? Então acontecem essas guerras entre liberais e conservadores. Hora ele ganha, hora ele perde, né? Hora ele é sentenciado à morte, sobrevive e tal. E aí esse Petrônio vai ser aquele cara, né? Um herói, né? Dos conservadores, que unificou o país, né? E derrotou o Aureliano. E a gente conhece então, aí te joga lá no 100 anos de solidão, né? Ou seja, essas obras do Garcia Marques, você lembra essas ressonâncias dentro da obra, né, em que essas referências se repetem. Então muitos personagens lembram muito, né, o estilo ali dos personagens eu sempre esqueço, né? Amor no Tempo do Cólera, né? Então lembra muito os personagens assim, do Amor no Tempo do Cólera e lembra ainda mais esse noivo, o cara que casou e devolveu a noiva, né? O Baiardo lembra muito os personagens lá, aquele personagem exagerado que você não sabe todo que ele sabe, né? Assim, ele fala uma coisa e faz outra, ou é verdade o que ele está falando, né? Ele faz tudo isso, ele foi tudo isso. Então, ele é um artista, ele é um ex-militar, né? Então, esses personagens lá no 100 anos de solidão são meio assim, esfumaçados, né? Você não sabe o que. Cada um vê de um jeito, ele é um bom cidadão, não, ele é um malfeitor, não, ele tem culpa no cartório, ele está fugindo da polícia. Então, o cara, um forasteiro, chega na cidade, casa com a filha dos vicários, né? E aí nega a esposa, né? Não, devolve a esposa, essa esposa. E aí aparece o nome do Santiago Nassar na história, joga o nome do cara na história, e aí os irmãos vão lá, o Pedro e Pablo, né? Pedro e Paulo, né? E vão então lavar a honra da família Vicário, matando em praça, na porta da casa, né? O Santiago Nassar. Então é isso, né? Agora aqui você tem que ler o livro, né? Eu fiz um resumão, mas você tem que ler o livro para você entender como é que aí você tirar suas próprias conclusões, né? Quem está falando, né? Quem está falando? Quem está sendo objetivo, quem está sendo subjetivo, né? Então fica aí porque é só lendo mesmo Garcia Marques, né? É difícil de resumir as histórias dele, assim como a gente fez aí com Cem Anos de Solidão, né? Amor no Tempo do Cólera, né? Que é difícil de resumir porque são muitas histórias entrelaçadas e a forma dele narrar também é magistral, né? A forma como ele narra a história, que você já sabe o final, né? Você já sabe o que aconteceu, já sabe o final, mas você quer ler ainda assim para entender, mas como assim, né? O que aconteceu, né? Então eu acho magistral isso, o cara te conta o final da história e você quer ler só para saber o que aconteceu, ok? Fica aí então a dica, né? O Garcia Marques, Nobel de 82, e não deixem de compartilhar.